Olá pessoal, quem fala é Daniel Medina e este é o Smallville PodBR chegando até você. Neste episódio vou falar de Metamorfose. Vamos saber por onde anda o elenco da série. Teremos o contador de Smallville e dessa vez teremos recados, comentários e dicas. E para terminar, as considerações finais. Quero deixar registrado aqui que as curiosidades que porventura eu venha a mencionar foram tiradas do livro Smallville Season 1, The Official Companion, escrito por Paul Simpson. E além disso, os extras dos DVDs também vão ser fonte de referência. Agora acomode-se aí e bora pro cast. Voltei, pessoal! Oh, aleluia, caralho! Já passou muito tempo, né? Ainda tem alguém aí? Bom, como falei no último episódio, a câmera focando Clark sobe mostrando as estrelas. Em Metamorfose, ela desce como que continuando o movimento, mostrando a casa da Lana. A câmera filma um cara em cima de uma árvore numa atitude bem suspeita. Lana encontra uma caixa de presente em sua cama. Ao abri-la, saem borboletas. A gente já sabe quem colocou a caixa lá, certo? Aqui vai o primeiro questionamento. Esse cara que está vendo tudo que se passa no quarto da Lana, está dando um zoom absurdo com a sua câmera ou colocou uma câmera escondida que tem tecnologia de transmissão via Wi-Fi, infravermelho, Bluetooth, sei lá, em 2001, né? Eu particularmente voto na segunda opção por causa do ângulo. Esse episódio dá início a uma série de trocadilhos, referências e expressões que remetem ao vilão da semana, começando pela caixa de borboletas. Depois, o Stalker vai embora num Fusca que no exterior é conhecido como Beetle. E Beetle significa besouro. A placa do carro remete a bug, que significa inseto. Um parênteses inútil, mas que me chamou a atenção. Acredito que não deve ter existido Fusca com transmissão automática, com câmbio automático, e que o ator não estava acostumado a dirigir carros com transmissão manual. Se vocês repararem, à medida que o carro se afasta, dá para escutar uma raspada forte na embreagem. Fica o registro aí. O menino dos insetos chega em casa e encontra sua mãe assistindo às filmagens da Lana. A mulher descobre que o filho é um stalker bizarro e diz que vai mandá-lo para Claremont Military Academy. Por que esse nome é importante pra gente? Bom, porque ele faz referência a Chris Claremont, que é conhecido principalmente por suas histórias em X-Men, mas ele também trabalhou na DC Comics. Escreveu alguns volumes de Batman preto e branco, escreveu algumas histórias da Liga da Justiça, inclusive um arco que saiu no Brasil na revista Melhores do Mundo, em que a Liga e a Patrulha do Destino atuam juntos. E escreveu um crossover de 1982 entre os X-Men e os Novos Titãs. Alô, Panini! Vocês bem que poderiam republicar essa história, hein? A próxima cena mostra que Greg Arkin, agora a gente já sabe o nome do menino dos insetos, tem um criadouro de insetos em seu quarto. São vários tanques com areia, troncos, folhas e pedras de meteoro, decorando os tanques. E me parece que ele vai soltar esses bichos de volta na natureza, pois ele pega o Fusca e foge de casa acelerado. Outra referência ao vilão da semana aqui. A música que está tocando no carro é da banda Papa Roach, e Roach significa barata. Ele também tem um pôster dessa banda no quarto, e o tal pôster é a capa do álbum que contém a música que está tocando. E essa capa, é basicamente a foto de uma barata. Na estrada, ele dá uns drift muito louco, acerta umas canaletas, mas consegue voltar. Porém, acaba derrubando alguns potes com insetos, que caem e se quebram. Logo em seguida, as criaturas começam a atacar o rapaz. Isso gerou uma dúvida que tenho desde que vi esse episódio pela primeira vez. Libélulas, borboletas, vagalumes e besouros são insetos agressivos? Não vou deixar vocês sem resposta, né? Primeiramente, eu quero agradecer ao biólogo Matheus Clemente, doutor em zoologia, que gentilmente respondeu a minha pergunta e me explicou a respeito. Segundo ele, os insetos que mencionei acima não são agressivos. Eles nem possuem meio de defesa, exceto os besouros. Alguns liberam um odor fedorento, outros têm a boca que parece um alicate. E é sempre bom tomar cuidado com as baratas, né? Elas carregam bactérias, vírus e protozoários. Outro parênteses é que nas minhas pesquisas eu achei uma trivia no IMDb que no Kansas, pessoas de 14 e 15 anos de idade podem tirar a permissão para dirigir. Isso quer dizer que esses motoristas precisam estar sempre acompanhados por alguém maior de idade. Considerando que Greg estuda com Clark
eles estão nessa faixa etária aí. E Greg está infringindo a lei. É só isso mesmo. Com tantos insetos atacando o rapaz, ele perde o controle do carro e acaba batendo numa árvore. Corta para casa do rapaz. Já se passou um tempo, né? Sua mãe entra no quarto dele e encontra tudo vazio. Assim que ela fecha a porta, a câmera sobe e mostra que Greg estava colado no teto tal qual Peter Parker, emulando aquele comportamento de inseto. Pelo menos tentando, né? Enfim, temos a primeira vez que os créditos aparecem apresentando a música que tanto amamos, né? Somebody Save Me. Após a abertura, a gente vê uma cena aérea. Na época, eu achava que era o Clark voando. E na verdade era ele mesmo, só que num sonho. O que me dá esperança de que um dia ele iria voar para valer é que nessa cena ele está pairando sobre a cama enquanto sonha. É aquela piscadinha do Didi falando, né? Aguarde e confira. Bem, Clark acorda, cai e quebra a cama, dando ainda mais prejuízo para a família. Corta para a feira municipal, estão todos lá. Tem até cena do Clark pregando uma placa com o dedo polegar. Ele vai até a caminhonete buscar umas caixas e o Whitney vai atrás para pedir o colar de volta. Clark manda o cara procurar o colar no milharal. Greg aparece na feira para jogar um lero na lana. Dá aquela desculpa do me ajuda com o dever de casa lá em casa e ela topa em ajudá-lo, mas marca na biblioteca. Whitney chega e manda Greg ficar longe da moça. Aparentemente, Whitney sabe que o menino dos insetos anda seguindo sua namorada, pois ele faz uma acusação velada aqui a respeito de alguém que anda deixando caixas com borboletas no quarto da moça. Vou deixar essa para vocês aí. Whitney sabia mesmo ou não? Lex também aparece na feira. Ele pergunta ao Clark o que foi aquela situação da noite anterior. Clark fala que foi só um trote. Vocês lembram, né? Clark havia sido amarrado a um poste no milharal na noite anterior. E como eu falei no cast passado, um trote idiota e inconsequente. Lex ainda lembra que até os romanos deixavam esse método, essa punição para ocasiões especiais. Jonathan vai até a caminhonete saber por que Clark está demorando. E ao encontrar Lex, aperta sua mão. O próprio Lex diz que o aperto de mão já foi um avanço. Vou deixar mais um questionamento para vocês. Em que ponto da série vocês acham que Lex se tornou o vilão de fato? E o que fez ele tacar o foda-se pro mundo? Foi a criação disfuncional que ele teve? Foi o tratamento nem sempre amistoso que Jonathan dava? Foram as várias vezes que Lex pediu pro Clark ser sincero com ele sem obter resultado favorável? Ou foi isso tudo junto? Aguardo a opinião de vocês. Uma curiosidade, essas cenas foram gravadas numa feira municipal real em Vancouver. E aqui eu preciso fazer uma pausa para falar do paralelo que tem sido feito ao longo da história entre Superman e Jesus Cristo. No entanto, sua origem tem semelhanças com a de Moisés. Senta que lá vem a história. Os relatos bíblicos dizem que Moisés era filho de hebreus, nascido no Egito. Havia uma lei do faraó que ordenava que todos os meninos recém-nascidos hebreus fossem lançados ao rio. Ou seja, Moisés estava com os dias contados. Se os pais ficassem com o menino, cedo ou tarde o faraó descobriria e mandaria matá-lo. Então os pais de Moisés o esconderam após o nascimento e pouco depois o colocaram num cesto e deixaram que a correnteza do rio levasse-o. A filha do faraó encontrou o cesto com o menino e resolveu criá-lo como se fosse dela. Na fase adulta, ele liberta o povo de Israel e o resto vocês já sabem, né? O planeta Krypton está para ser destruído, vai explodir, os pais colocam o menino na nave, mandam ele para a Terra e ele salva a humanidade várias vezes. E sobre as comparações, né, as referências aí entre ele e Jesus Cristo, vocês podem notar, principalmente no filme Batman vs Superman, do Zack Snyder, em duas ocasiões. A primeira é no início, quando a gente vê uma cena de inundação, tem uma pessoa no telhado de uma casa, e aí a câmera pegando assim por baixo, mostrando o Superman lá no alto, chegando com raios de sol atrás, estendendo a mão. E a outra cena que mostra claramente a referência de quando tiram Jesus Cristo da cruz é a cena da morte do Superman, né? Que ele tá caído lá, já morreu. E aí o Batman chega, eles estão numa parte mais alta assim, né? Não tem uns escombros, então eles ficam ali em cima dos escombros. O Batman pega a capa do Superman, ajuda a descer o corpo e na parte de baixo, no chão, tá lá a Mulher Maravilha que segura o corpo do Superman e tem a Lois Lane ali perto. Além disso, no próprio seriado de Smallville,
numa das últimas temporadas. Eu não vou dar um spoiler, eu vou contar aqui, mas eu não vou dar spoilers porque é interessante a reviravolta. Temos kryptonianos invadindo a Terra, Clark precisa salvar o planeta, mandando eles para a Zona Fantasma, só que a Zona Fantasma, aparentemente no seriado, ela captura quem tem o DNA kryptoniano. Ou esta foi a última configuração imposta por Jor-El, porque a gente sabe que tem outras criaturas na Zona Fantasma também. Mas enfim, o portal suga pessoas que têm DNA kryptoniano e Clark faz o sacrifício para salvar aí a humanidade, mas ele não se sacrifica do jeito que a gente imagina. De alguma forma ele cai do prédio, né? Cai de um prédio bem alto, assim, com os braços esticados como se estivesse na cruz, entendeu? É basicamente isso daí. A gente ainda vai chegar lá um dia, né? Agora vemos Whitney dirigindo e Greg planeja eliminar a competição. Ele fica de tocaia em cima de uma árvore. Assim que Whitney passa, Greg pula para a caminhonete e começa a socar o teto até que o jogador capota, perdendo a consciência. O garoto inseto observa que, ao longe, outra caminhonete se aproxima. São os Kent. Jonathan para próximo ao acidente e já pega o extintor, enquanto Clark arranca o para-brisa e puxa Whitney para fora. Só que a caminhonete explode envolvendo os dois jovens em chamas. Ainda voa uma parte do motor nas costas do Clark. Martha e Jonathan se desesperam, pois, lembrem-se, até então eles estavam descobrindo a extensão da resistência de seu filho. Temos um ponto para veículo destruído aqui. Corta a cena, Jonathan e Clark conversam e nos dão um ponto para amnésia ou perda de consciência, ao explicar que Whitney apagou e não se lembra do acidente, mas que está bem. Eles continuam conversando a respeito dos poderes, e Clark revela que estava flutuando quando acordou. O rapaz está bem assustado, pois não entende o que está acontecendo com ele. Uma coisa bacana sobre quando Tom Welling e John Schneider contracenam é que eles passam essa relação tão convincente entre pai e filho. E isso deixa ainda mais evidente o quanto a relação entre Lex e Lionel é disfuncional. Vou aproveitar para registrar que Michael Rosenbaum e John Glover dão um show à parte quando contracenam também. Agora a gente vai para a mansão dos Luthor. Lex observa o colar que ele encontrou no milharal. Daí senta-se à cadeira e guarda o objeto numa caixa. Esta cena só serve para amarrar algumas coisas que vão acontecer no futuro. E já quero registrar minha indignação com um retcon safado que a produção faz numa temporada futura. Assim que ocorre a transição do exterior da mansão para o escritório do Lex, a gente vê aquela janela com um vitral enorme, onde se vê que o brasão da família é apenas um L dentro de um escudo. Na tal temporada futura, o L divide espaço com um símbolo do grupo secreto Veritas, e falam que tudo sempre foi daquele jeito. Aqui vemos Lana cavalgando em direção ao estábulo. Ao chegar lá, Lex está no local e se apresenta, mas a moça fala que eles já tinham se visto antes em Metrópolis. Ela explica como eles se encontraram e deixa o Lex numa saia justa. O Playboy desvia a conversa para o colar e vai dando uns toques para a moça procurar saber o que aconteceu antes do jogo. De quebra, ainda manda umas indiretas de que Clark seria melhor partido que Whitney. Um questionamento. Sou só eu que tenho a impressão de que o Lex sente algo pela moça? Eu sei que tem episódio, esse inclusive, em que ele ajuda o Clark a se aproximar dela. Mas tem uns diálogos, umas olhadas que, sei lá. E além disso, nesse ponto da série, ela tem 16 anos e ele tem 22 ou 23. Então fica mais estranho ainda. A senhora Harkin entra em casa e o termostato mostra 40 graus Celsius. Ela sobe para o segundo andar da casa e está tudo sujo. Ao entrar no quarto de Greg, a mulher se depara com um local cheio de teias. O rapaz tem um papo bizarro com a mãe antes de matá-la. Ele lança a teia pela boca e a tela fica preta. Nesse ponto, nem vou reclamar da imprecisão científica, considerando que ele tem poderes de aranha. Mais um questionamento aí. Vocês acham que o som de inseto, que sempre antecede todas as entradas de Greg, pode ser ouvido pelos personagens? Ou é só uma marcação para a plateia ficar atenta? Após a transição, vemos Clark observando uma maquete da Guerra de Troia na mansão Luthor. Lex entra e faz aquele comentário que serve de foreshadowing. Vou explicar para quem chegou agora. Foreshadowing é aquela antecipação, aquela piscada do Didi Mocó para a tela. Como quem diz, aguarde e confira. Lex comenta que Clark poderia ganhar a vida salvando pessoas. A conversa prossegue e ele fala para Clark que talvez Lana não seja um sonho impossível de se alcançar. Lex vai até a lareira e pega a caixa feita de chumbo, onde ele guardou o colar que havia achado no milharal. Ao abrir a caixa, Clark começa a sentir um mal-estar.
Para desconversar, ele fala que a caixa é maneira e então Lex explica que foi um presente da mãe e que, segundo o vendedor marroquino, o objeto foi forjado da armadura de São Jorge. Lex dá a caixa com o colar para que Clark use-os para conquistar a moça, mas Kent se recusa a aceitar. Após ouvir um argumento convincente, o rapaz aceita o presente. Gosto muito dessa parte do roteiro da série que envolve Lionel e Lex. Vez ou outra, eles contam uma história para ligar algo mítico ou mitológico à realidade da série. Já na escola, Whitney é confrontado por Lana. Ela pergunta onde ele estava antes do jogo, mas já sabia da resposta. Pede o colar de volta e Whitney conta que perdeu a joia. Lana sai brava e mais à frente encontra com Greg, que estava esperando a moça há cerca de 1 hora. Lembra que eles tinham marcado na biblioteca? Lana diz que tem que falar urgentemente com Clark e Greg é tomado por um ciúme que, na minha opinião, é o instinto animal mutante dominando o rapaz. Agora veremos Clark na fazenda segurando a caixa e testando os efeitos da pedra de meteoro. Temos aqui um efeito bacana das veias da mão ficando verdes e aparentes. Creio que é nesse momento que o rapaz entende por que às vezes sentia um mal-estar. Quando ele entra no celeiro, Lana está lá olhando pelo telescópio. Creio que seja um telescópio amador, né? Clark rapidamente esconde a caixa debaixo de uma manta. Lana está encantada com o local e Clark manda mais uma referência futura. Diz que Jonathan fala que o celeiro é a fortaleza da solidão do filho. Lana pergunta se Clark sabia que dá para ver a casa dela de lá, com o telescópio claramente apontando para lá. Clark desconversa com aquele "jura? Sabia não", e aponta a luneta para outro lugar. Eles conversam, Lana conta que sabe o que o Whitney fez, ela desabafa que o rapaz até perdeu o colar dela. Temos aí a brecha que Clark precisava, mas, sendo quem é, ele deixa passar. Eu sei que tem alguém aí pensando, mas o Clark foi trouxa, né? E eu digo que não, meu caro. Qual é a lição que Clark nos ensina aqui? Eu digo, não seja um talarico, não seja um filho da puta aproveitador. Temos aqui uma cena que só serve para contextualizar os estágios e metamorfose de um inseto. Greg está tomando banho, e eu acho que a gente pode abrir um contador de pessoas tomando banho. A gente percebe que a água está bem quente, ele pega uma esponja de lã de aço e começa a tirar a própria pele. Uma curiosidade. Essa pele que cai no chão do box é, na verdade, presunto. Foi uma solução barata e bastante convincente, não acham? Daí a cena já corta para o celeiro e vemos Jonathan consertando o arado enquanto conversa com Clark. O jovem percebe que tem algo ou alguém no local. É atacado no segundo andar do celeiro e, aparentemente, não reconhece Greg. Jonathan corre para ver o que aconteceu, ambos pegam suas lanternas e começam a procurar. Jonathan é atacado e cai em direção ao arado. Aqui temos um efeito bem bacana de câmera lenta que sobrevive bem até hoje. No entanto, o efeito seguinte, que mostra quando Clark salva o pai, já era ruim na época. O jovem usa o próprio corpo para proteger o pai, detonando assim as pás do arado. Vocês acham que eu deveria colocar esse item de quantas vezes Clark deu prejuízo para a família no contador de Smallville? Quero deixar claro que nessa cena ele salvou o pai, então foda-se o arado. Mas comentem aí, mandem mensagem. Depois da transição, eles ainda estão no celeiro explicando todo o ocorrido para Martha. Clark diz que viu o rosto do rapaz e identifica. Aí você está pensando que eu acabei de falar que Clark não tinha reconhecido quem era e agora sim. Só vou pedir para vocês assistirem a essa cena e prestarem atenção nos diálogos. Pois bem, Martha conta que Greg, Pete e Clark eram amigos no que a gente entende como ensino fundamental. Aparentemente, o garoto era muito pacífico. Eles só não sabem da mutação que Arkin sofreu, né? Clark encontra pegadas gosmentas no teto do celeiro. Vemos um diálogo engraçado entre Martha e Jonathan. Ela sai de cena, ele continua conversando com Clark. O rapaz conta que Chloe tem um mural cheio de notícias de coisas estranhas que vem acontecendo em Smallville desde a chuva de meteoros. Jonathan já acha que é mais plausível que esses casos tenham ocorrido por causa da fábrica de fertilizantes da Luthor Corp, instalada na cidade. O rapaz fica se culpando por todo o estrago e mortes que a chuva de meteoros causou, e isso vai continuar por um bom tempo na série. A cena termina com Jonathan ensinando mais uma lição para o filho. Agora na escola, Clark pergunta a Chloe se Greg ainda atua como repórter da Tocha. Ela diz que ele não aparece há uma semana. Rola um diálogo que ajuda a marcar que a moça tem uma queda por Clark e a cena já corta para a sala onde fica o mural do esquisito. Chloe conta que há relatos de membros de aldeias indígenas da floresta amazônica que foram picados por insetos e que assumiram características desses insetos, mas nada no nível de Greg.
Chloe chega à conclusão de que talvez as pedras de meteoro emitam uma radiação que contaminou os insetos, que por sua vez contaminaram Greg ao picá-lo. E considerando o ciclo de vida de insetos, é provável que ele esteja na fase do acasalamento. Uma pequena observação. Eu sei que o termo correto é meteorito, mas vou me ater à nomenclatura do seriado e apontar algum detalhe ou deslize quando necessário. Nesse momento, Chloe, Pete e Clark estão na casa de Greg olhando pela janela, constatando que lá dentro está tudo bagunçado e lembrando que a Sra. Arkin era muito rígida com a limpeza. No meio da conversa, Pete conta que o pai de Greg havia construído uma casa na árvore para o menino no bosque e que Clark tinha medo de altura, pois só de chegar perto da tal casa ele já ficava zonzo. A gente sabe o motivo do mal-estar, não é mesmo? Chloe percebe que a janela não estava trancada e eles adentram o recinto. Tiram foto daquele monte de pele no box e no quarto cheio de teia de aranha encontram a TV ligada e um dos vídeos de Lana rolando. No canto do quarto, Clark avista algo que parece um casulo gigante, assim nas proporções humanas. Ao averiguar, descobre o cadáver da mãe de Greg. Grita o nome da Lana e sai correndo, largando Pete e Chloe para trás. A cena corta para o estábulo, onde Lana cuida dos cavalos. Há uma quebra de expectativa aqui, pois quem aparece atrás da moça é Whitney. Eles começam uma DR, mas são interrompidos por Greg, que lança Whitney para dentro de uma baia com uma só mão. A cena volta para o mesmo lugar, Greg já sequestrou a Lana e Clark encontra Whitney caído. Whitney e Clark andam apressados até a caminhonete, Kent sabe onde eles podem estar. Quando Whitney se vira para ligar o veículo, Clark já partiu. Fordman fica sem entender. Observem que no diálogo ficamos sabendo que a casa na árvore fica perto de uma fundição que foi atingida para valer pela chuva de meteoros. Isso confirma aquilo que já sabíamos desde o diálogo com Pete. Clark corre até a casa na árvore, adentra a mesma e encontra Lana envolta em teia. Greg também está lá e após conversarem empurra Clark lá de cima, fugindo em direção à fundição logo em seguida. Dentro do recinto, vemos que foi tudo destruído pela chuva de meteoros. Clark nem passa na porta direito e já começa a se sentir mal. Kent cambaleia pelo local e não percebe quando Greg pega um cano de aço de 6 polegadas. Ele é acertado nas costas e voa longe. Há pedras de meteoro por todos os lados. Clark se arrasta para trás de algo que parece uma daquelas panelas gigantes onde se coloca metal derretido. Ele está se escondendo de Greg e acaba percebendo que há chumbo na composição dessa peça enorme, ou ela é revestida de chumbo. O vilão continua sua procura até que Clark aparece revigorado e eles lutam. Aqui eu vou abrir uma nova contagem chamada Clark Arremessa. Vocês vão notar ao longo da série que Clark costuma arremessar os vilões para longe, e é o que ele faz com Greg. Greg tenta se levantar, se segurando em uma corrente e se apoiando numa alavanca. Porém, ele aciona a alavanca que mantinha uma pá gigante no alto e esta pá cai com tudo em cima do rapaz. Aqui uma coisa, digamos, inexplicável. A pá esmaga-o, mas saem muitos insetos dali. E esses insetos fogem, né? Spoilers! Greg volta no 4º episódio da 10ª temporada. Fica o questionamento. Será que, além de força e agilidade sobre-humanas, além de soltar teia, ele também pode se reconstituir, se regenerar, virando vários insetos antes? Mandem suas opiniões, suas divagações. Voltamos para a casa na árvore e encontramos Whitney libertando Lana de seu casulo. Quando Clark chega próximo à casa, ele vê o casal se abraçando ao lado do carro. Começa a tocar Wherever You Will Go do The Calling. A cena já muda para o celeiro à noite e Clark está na sofrência. Pega a caixa que guarda o colar e vai até a casa da Lana. Ele só queria entregar o objeto, mas não tinha como fazê-lo sem deixar a moça com a pulga atrás da orelha, né? Ela ouve um barulho lá fora, chama por Whitney e sai para averiguar. Nesse meio tempo, Clark já vazou. Quando ela se volta para a porta, percebe que o colar está pendurado na maçaneta. É claro que Whitney levou o crédito por essa, né? Clark, a princípio, está com uma cara triste observando tudo de longe, mas dá um meio sorriso e vai embora para casa dormir o sono dos justos. A música que continua tocando sobe e temos os créditos finais. Pessoal, nesse tempo que levou entre o 2º episódio do podcast e esse, eu consegui um DVD que traz algumas coisas interessantes. Por isso resolvi inserir essa parte aqui. O DVD se chama Smallville, que é uma edição que juntou o episódio piloto e Metamorfose, criando um filme para TV de 1h30.
Lembra que o final do primeiro episódio e o início do segundo podem ser facilmente conectados, né? E funcionou bem. Essa edição que eu tenho é brasileira. Ela traz coisas que o box da primeira temporada não possui. A propósito, o box que eu tenho é nacional, comprado na época. Vamos comparar. Vou colocar umas fotos no site para vocês verem. O box da primeira temporada não possui dublagem em português. Esse erro foi corrigido nos boxes das temporadas posteriores. Já o DVD solo possui. Em cada disco do box, temos em média 4 episódios. Na seção de extras, costumamos encontrar cenas deletadas desses episódios. E não há cenas deletadas do piloto e de Metamorfose. Mas no DVD solo, temos várias cenas que foram cortadas por questão de tempo. A produção arrumou um jeito mais resumido de passar o que foi cortado. Então, em resumo, as cenas não fizeram falta, mas definitivamente deixariam certas conexões bem mais claras. E, sendo fã de Smallville, eu quero mais cenas. Então, vou contar para vocês sobre elas. Vamos falar do piloto primeiro. A cena do helicóptero é estendida. Depois que Lionel manda Lex abrir os olhos, o menino olha pela janela da aeronave e vê lá embaixo o milharal em CGI. Ele fica nervoso e já usa a bombinha devido à crise asmática. Daí, a continuação dessa cena é uma tomada com o pai e o tio de Pete conversando em frente ao galpão da empresa deles. Eles falam que Lionel é o magnata do agrotóxico em Metrópolis e não entendem o que o ricaço quer fazer em Smallville. Eles basicamente assinaram um contrato que deixava Lionel encampar a fábrica de creme de milho, foram chutados para fora e o magnata construiu sua fábrica de fertilizantes no lugar. Tenho certeza que Lionel construiria uma filial aqui no Brasil de 2020. A próxima cena deletada começa com Pete explicando para Chloe o porquê de ele e Clark terem que fazer o teste para o time de futebol americano. Nisso, chegam Whitney e mais 2 amigos, cada um na sua caminhonete. Lembrem-se que no final do episódio, essas caminhonetes são empilhadas no estacionamento. Lembram da cena em que Jeremy, o garoto elétrico, está na escola e quebra uma vidraça para roubar uma foto dos 3 valentões? Pois bem, a cena começa com um close na cara dele, olhando para esse mostruário de troféus. Daí entra o diretor Kwan, manda o rapaz ir para a sala, Jeremy o ignora completamente e dá um socão na vidraça. O diretor fala que vai levá-lo para a diretoria naquele instante. Põe a mão no ombro do rapaz e o corte seguinte é o diretor Kwan voando para dentro do mostruário na parede oposta. A cena se encerra com Jeremy pegando a foto. Cara, eu fico com pena do diretor Kwan. Ele deu muito azar de arrumar emprego nessa escola. Caraca. Nessa cena, somos apresentados ao pai da Chloe. Ele está conversando com 2 operários, fazendo comentários sarcásticos sobre o Lex. Quando se vira, Lex já estava lá. Dá pra ver na cara do Sullivan que ele ficou apertadaço. Apesar disso, Lex é bem gentil. Eles conversam e o rapaz ainda ajeita a gravata do cara antes de ir embora. Aqui vemos Chloe e Pete do lado de fora do ginásio, onde está rolando a festa. Pete fala que Clark não vai vir e convida Chloe para entrar. Lembrem que antes ele havia convidado a moça para irem à festa juntos, só como amigos. Acontece que ele coloca a mão no ombro dela e vai descendo até passar a mão na bunda da moça. Ela reage, claro, mas hoje em dia essa cena nem entraria no roteiro, e com razão, não é mesmo? Bom, agora vamos falar de Metamorfose. Neste DVD, a cena que sucede logo que Clark acorda e cai quebrando a cama é ele descendo para contar aos pais e encontrando Pete tomando café da manhã lá. Isso serve para mostrar o quanto as famílias Ross e Kent são próximas. A cena que temos a seguir ocorre logo após Jonathan e Clark conversarem na varanda de casa. Lembra que os dois olham para o trator e lá está Martha fazendo revisão na máquina, certo? Daí Jonathan vai até lá e o casal conversa sobre os poderes recém-descobertos do rapaz. Jonathan ainda conta que o jovem estava flutuando quando acordou. Chegamos na parte onde eu falo por onde andam os atores e as atrizes de Smallville. Para o cast não ficar tão longo, vou falar só de 2 hoje. Jensen Ackles interpreta Jason Teague. Jensen é mais conhecido por interpretar Dean Winchester na série Supernatural, que começou quando o ator estava trabalhando na 4ª temporada de Smallville. Supernatural começou a fazer sucesso e o ator teve que sair de Smallville. Além disso, Ackles fez a voz do Jason Todd na animação Batman contra o Capuz Vermelho. Sam Witwer interpretou um personagem que tem 2 identidades.
E para não dar spoiler, eu vou só falar a identidade civil dele. O nome do personagem era Davis Bloom. Sam participou de várias animações e jogos de Star Wars. Atualmente, vocês vão reconhecer a voz dele no jogo Days Gone. Ele empresta a voz para o protagonista Deacon St. John. Além disso, ele está na 4ª temporada de Supergirl, interpretando o Agente Liberdade. Chegamos à sessão de recados e afins. Primeiramente, quero avisar que na semana passada participei de 2 programas muito massa. Na terça, eu participei mais uma vez do Nobodycast. Da primeira vez que eu fui lá, e já faz um tempo, eu fui para defender o filme do Demolidor, Nobodycast número 16. Será que isso é possível? E esta semana rolou a tão esperada Rinha de Ouvintes 2020, Nobodycast número 35. Foi uma disputa e tanto. Fiquei muito feliz de conhecer os outros ouvintes competidores. A gente já troca mensagens na sessão de cartinhas do NBC faz tempo, e agora podemos nos encontrar virtualmente, claro. Um abraço para todos vocês, meus queridos. Procure o Nobodycast no Spotify e se divirta. Na sexta, eu participei do game show Quem Quer Ser um Folclorista, lá no canal do querido Andrioli Costa, o colecionador de sacis. Muito bacana participar desse show com gente que respira folclore nacional. Eu ainda tenho muito a aprender. Esse programa vira podcast depois e vai lá pro Poranduba, que é o podcast do Andrioli. Então procure o Colecionador de Sacis no YouTube e o Poranduba no Spotify. O primeiro recado veio pessoalmente há meses, no final do ano passado até. A Gabriela Marinho, que é minha aluna, respondeu ao questionamento que eu levantei se Clark e Lana haviam deixado os cavalos no cemitério, já que eles chegaram na casa dela a pé. Bem, a Gabriela acha que eles deixaram os cavalos no estábulo e vieram caminhando. Valeu pela participação, Gabriela. Comente mais vezes. Forte abraço. O outro comentário veio em áudio. Vou contextualizar para vocês. Depois da rinha de ouvintes do Nobodycast, rolou uma festinha online de confraternização. Em dado momento, o querido Hugo Dourado, que conheço há pouco tempo, mas já considero pacas, pegou o microfone e mandou essa pra galera. E vou fazer propaganda mesmo pro Daniel Medina, Smallville Pod BR, muito fera, tá? Eu achei que nem ia curtir, falei, putz, tem 10 anos, sei lá quando foi que eu assisti Smallville. Tem mais, né? Caralho, 10 anos. Tem 20 já, né? E, cara, aí ele foi recontando episódio, eu curti pra caramba. Eu falei, cara, fui relembrando. Muito legal. Vejam lá, Smallville Pod BR, com seu queridíssimo Daniel Medina. Valeu a participação, Hugo. Volte sempre, cara. Forte abraço. Agora quero falar que você pode assistir a Smallville na Amazon Prime Video e na Globoplay. Alô, Amazon e Globoplay, que tal se a gente fechar um contrato, hein? Se você for com vontade de ouvir a trilha sonora deste episódio, vá lá no Spotify e procure por Smallville Pod BR 2.02x01. Visite o nosso site www.smallvillepodbr.com para ver as fotos do DVD solo e do box. Aproveite e leia o artigo que saiu recentemente. Deram o Superman para o Alan Moore. Veja o que aconteceu. Sim, o título é esse mesmo e é para ser clichê mesmo. Neste momento, eu quero abrir uma exceção e deixar o meu posicionamento aqui. Com tudo isso que nós estamos vivendo aí em 2020, eu quero dizer o seguinte. Se você, por algum motivo, caiu nessa conversa mole de nova política, vindo de um cara que já estava há 27 fucking anos na política, mas se por algum motivo já se arrependeu, faça o favor, chegue mais. Nós precisamos, de que você evangelize mais pessoas, tragam elas para a luz, digamos assim, né? E já aconteceu tanta coisa que eu só posso ficar abismado que ainda tem gente defendendo esse cidadão. A Amazônia já queimou e continua queimando. O Pantanal já queimou. Aconteceu uma bendita de uma pandemia que não acabou e não está diminuindo graças a essa criatura e à desinformação. A essa altura eu não sei se já são 190 ou 200 mil mortos. Isso é um número muito alto. Nós estamos perdendo muitos brasileiros para essa doença. Muitos deles por acreditarem nesse cidadão. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Você outro aí, que ainda está encontrando motivos para defender toda essa groselha que está acontecendo, tudo isso aí, toda essa merda, deleta meu feed aí, faz favor, entendeu? Não preciso de você me seguindo, não. A gente tem a solução, que é tomar vacina. Pare com esta porra de vacina com chip e o caralho.
o camarada lá começou a criar caso com a vacina feita na China, e aí depois começou a criar caso com a vacina produzida em outros países, ou seja, ele está criando caso com vacinas de qualquer lugar. E se você prefere tomar o bendito do outro medicamento lá, saiba que ele pode te causar mal. Mas o que fazer então enquanto essas vacinas não chegam? Use a máscara do jeito certo, tapem o nariz. Então vocês não andem com o nariz de fora, porque vocês também não andam com o sutiã aparecendo o mamilo e a cueca aparecendo o bilau. Não usem a máscara também como segura-queixo, né? Segura-papada. Então tampem o rosto inteiro, deixem o olho de fora. Evitem colocar a mão na máscara. Vocês estão na rua, vocês estão pegando nas coisas, pegando no dinheiro, pegando na sacola, nos produtos do mercado e fica ajeitando a máscara, isso também não dá, entendeu? É usar a máscara do jeito correto e manter as mãos limpas e não tocar o rosto. Manter o distanciamento social. Não visitem os parentes, porque você pode estar contaminado e não saber, e não estar sentindo nada. E você visita alguém e essa pessoa pode ter uma complicação seríssima e falecer. Vide o caso infeliz da atriz Nicete Bruno, né? Que estava em quarentena já há muito tempo, desde o início, tomando todas as precauções. Alguém foi lá, claro que não foi intencional, né? Mas foram lá e passaram o vírus para ela. E aí deu no que deu. Então, façam essa gentileza para os seus familiares. Se você não quer pensar no teu vizinho, nas pessoas da tua cidade, pelo menos nos teus familiares. Fica em casa, faz uma videochamada, não vá na casa do outro. Aguenta firme. Logo, logo a gente vai ter as vacinas aí, e aí a gente vai poder levar uma vida mais normal do que ela está agora, né? Eu quero aproveitar também para agradecer aos médicos, às médicas, enfermeiros, enfermeiras, todas essas pessoas que estão nos hospitais, na linha de frente, tomando conta de todo mundo que está lá, porque eles estão trabalhando sem folga há meses e eles estão cuidando de Covid, mas não só, porque as outras doenças não pararam. Então, a vocês profissionais da saúde, muito obrigado. Eu também quero agradecer aos garis, que nessa pandemia também não pararam. E um apelo a todos aí. Se vocês têm algum parente que está com o vírus, vocês separem o lixo. Qualquer coisa que esteja contaminada, coloquem dentro assim de 2 ou 3 sacolas, coloquem uma marcação, faz alguma coisa para os garis, né, que são profissionais essenciais na nossa sociedade, não se contaminem. Então fica o meu abraço aí para esses profissionais. Também para os colegas e para as colegas professores que também não pararam nesse tempo, né? A gente está tentando aí fazer essa roda da educação girar da melhor forma possível. A todos vocês, se cuidem, respeitem o próximo, respeitem a si mesmo, respeitem a família. Por fim, quero desejar um Feliz Natal a todos que estão ouvindo e também um próspero Ano Novo. Que 2021 seja bem melhor do que foi esse ano. Desejo muita saúde, luz e paz para todos. Muito obrigado por ouvir, pessoal. Smallville Pod BR está no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em vários outros agregadores. Eu coloco o episódio lá no YouTube com algumas imagens ilustrativas. Não deixe de me seguir lá no Instagram e no Twitter, @SmallvillePodBR. O e-mail é smallvillepodbr@gmail.com. Quando puder, passa lá no site e veja se tem novidade. www.smallvillepodbr.com. Um forte abraço e até mais!